nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que vem. Amém. Essa graça, essa paz que vem também por intercessão de Santo Inácio, né? Quando ele nos convida a rezar, a tua graça, o teu amor, Senhor, me basta, né? Isso é necessário para eu seguir, para eu conseguir viver e para ter também aí o discernimento dos Espíritos. Frei, quanta coisa nós estamos aprendendo. Sim. Olha, a gente está lendo, né? Eu também, Frei, lendo esse livro. Aqui a gente consegue, assim, acho que falar 1% de cada Sim. tema, não é, Frei? São conteúdos bem densos, né? Bem conteudista, perdão. Mas assim, a gente precisa resumir para vocês, para ajudá-los a entenderem o básico da fé e da espiritualidade. Estamos fazendo o possível, mas recomendamos a leitura do livro. Sem dúvida. Mesmo assim, para aqueles que gostam de ler. Para você ler, para você anotar, riscar, né? Alguma coisa que não entendeu, volta. Realmente é assim um livro para a gente, para dar vida. Não é a Santa Teresa, né? Sim. Mas um livro da vida no sentido assim, que nos ensina a lidar com os conflitos, com as situações da nossa vida. E isso é uma das coisas que a gente mais precisa hoje, né? Exatamente. Hoje o mundo exige isso de nós, né? E a sociedade cheia de problemas como nós estamos requer muita paciência, autodomínio, autoconhecimento. Tudo aquilo que favorecer o seu autoconhecimento e o seu domínio de si vale a pena ser investido, mesmo na espiritualidade. É uma recomendação viva que nós podemos dar a cada um de vocês. Então hoje aqui, né, nessa sexta-feira, dia 19 de julho, nós vamos conversar um pouquinho sobre a desolação espiritual, que é a quarta regra de Santo Inácio. Mas antes, nós vamos pedir a ajuda dele, a intercessão dele, rezando essa oração que ele mesmo compôs. Vamos rezar juntos? Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me afaste de vós. Do espírito maligno, defendei-me. E na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Então hoje aí, quarta regra, o Frei vai falar um pouquinho sobre a desolação espiritual. A gente ouviu sobre a consolação e hoje nós vamos ouvir então tudo aquilo que é contrário, né? Que é a desolação espiritual. Antes de começarmos a reflexão, curta, compartilhe, coloque o seu likezinho ali no YouTube, no Facebook, divulgue para os amigos, conhecidos, mande o link do WhatsApp, seria muito bom você compartilhar. É verdade. São conteúdos essenciais. E essa primeira parte da desolação espiritual é uma chave de leitura, Sandra. Nós não podemos nos perder nesse sentido, né? Um conteúdo importantíssimo. Nós vimos até aqui 3 regras. Esta de hoje é a quarta regra que Santo Inácio coloca para o discernimento dos espíritos. As 2 primeiras é quando nós estamos ainda no mundo, né? E o espírito do mundo nos seduz, tenta nos prender, mas o Espírito de Deus fala um pouco em nós, então ficamos naquela crise, naquela mudança, querendo mudar e ao mesmo tempo lutando, não é mesmo? A segunda regrinha é quando o Espírito fala em nós, e nós vamos progredindo. A terceira regra é quando estamos na consolação. A consolação é quando damos ouvido ao Espírito de Deus, nós queremos silenciar, preferimos as coisas de Deus, temos escolha clara, as coisas do mundo já não preenchem mais tanto assim, e nós queremos ficar mais próximos do Senhor. Então olha que interessante, a terceira regra é um processo mais aprofundado. Você quer as coisas de Deus, você se emociona, você chora, você tem desejo de estar junto com o Senhor. A sua vida espiritual te dá um sentido muito grande para tudo aquilo que você faz. É um caminho, olha como que é um caminho de perfeição. Não é Santa Teresa d'Ávila, mas é um caminho de perfeição, não é mesmo?
E olha que bonito, é algo trabalhado pelos santos nessa mesma época. Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Pedro de Alcântara, são grandes, Mestre Eckhart, que veio um pouco depois, são grandes místicos da mesma época. Todos eles trabalhavam na mesma sintonia. Olha como que o Espírito Santo age na igreja. Eles escreveram várias coisas no mesmo contexto. Então falam mesmos métodos. É algo muito bonito de nossa igreja. E hoje nós vemos que Santo Inácio aprofunda aquele tema da consolação espiritual, alicerça bem aquele tema, dizendo que nós precisamos nos apegar na consolação, que é aquela luz do Espírito que nos preenche, que nos chega a causar as lágrimas para nos prepararmos para a desolação. O que é a desolação espiritual? É o contrário da consolação. A desolação espiritual acontece quando você já está na caminhada, então é necessário que você já tenha passado pelas etapas anteriores, já está um tempo de caminhada, ele cita aqui, por exemplo, 2, 3 anos de caminhada, e nesse sentido você também sente o vazio, a secura, a aridez. É muito comum as pessoas chegarem no momento de confissão, de orientação espiritual e dizerem: eu rezo, não sinto nada, não é? Eu falo com Deus e parece que estou numa secura espiritual. Ou então eu não tenho percebido Deus na minha vida. Não consigo ouvir a presença de Deus, parece que as orações não valem a pena. E aí a gente chega na resposta de Santo Inácio. Essas coisas são tempo de provação. É Deus quem nos permite passar por esse caminho de aridez. Ele permite-nos ficar nessa situação para o nosso crescimento espiritual. E algumas vezes, nós estando envolvidos nessa realidade, nós temos ainda o mundo contrário a nós. Então, a desolação espiritual pode vir causada tanto de dentro de nós mesmos, né? Algo que nós podemos estar sentindo, porque nós estamos ainda no processo de cura, de transformação, quanto das coisas à nossa volta, que também podem nos causar desolação. Por exemplo, quando você muda de paróquia, quando você muda de cidade, até que você se encontra numa nova pastoral, ou então quando você tem um problema familiar muito grave, a gente passa pela desolação espiritual. Às vezes o falecimento de alguém. O falecimento de um ente querido, realmente, um divórcio, né? Quando a pessoa passa por um divórcio que é necessário, que não tem condições de ser diferente. Então são várias situações que provocam a desolação. Essa desolação, ela pode vir de fora para dentro, repito, ou de dentro para fora. Porque os pensamentos, as crises, a melancolia, a depressão também são outras formas de desolação espiritual. Ela pode ser espiritual e não espiritual. Ela pode ser uma desolação espiritual quando a gente sente essa secura na oração. Mas ela também é uma desolação não espiritual quando você está endividado. Ou seja, você não tem chão, você não tem para onde correr. É uma desolação não espiritual, provocada de fora para dentro. Santo Inácio avalia tudo isso. E quando ele faz todas essas avaliações, ele faz apontamentos aí, como por exemplo, psicológico, relacionado à depressão, apontamentos em relação ao cansaço físico, mental, ao estresse, né? A preguiça, que também é uma forma de desolação, você só querer ficar deitado na cama. Por que o Frei está apontando tudo isso na desolação e está chamando a atenção para vocês? Porque Santo Inácio fala que nós precisamos trabalhar o discernimento espiritual na desolação. Você precisa olhar para a sua desolação espiritual e dizer se ela é realmente espiritual ou se ela vem de fora, se ela é não espiritual, o que está causando. Vá até o profundo da desolação e tente entender o que está provocando a desolação. Qual é a provocação? Então, se você achar interessante, pega um papel e uma caneta, escreva suas crises. Olha, eu estou com excessiva procrastinação. Está na moda hoje em dia, né? Eu tenho uma procrastinação excessiva, eu não consigo fazer nada. Tudo eu deixo para amanhã, para amanhã, para amanhã. É aquela síndrome, né, do Santo Expedito, né?
O Santo Expedito tinha o anjinho bom que falava é hoje, a conversão é hoje. Mas tinha o corvo lá, inimigo, né, que representa o demônio, que falava amanhã, cras, né? Isso. Amanhã, amanhã, amanhã. É a mania de Santo Expedito, né? Deixa tudo para amanhã. É a procrastinação. Ou seja, você tem que identificar o que está acontecendo. Quando você identificar o que está acontecendo, saber se é espiritual ou não espiritual, você vai direto ao ponto para trabalhar. Uma vez que você identificou que a oração está falha e você não está conseguindo rezar da forma correta ou não está conseguindo sentir a presença de Deus, aí você vai perguntar, por que eu não estou sentindo? O que está acontecendo? É Deus quem está me permitindo ou eu que estou de alguma forma relaxando? Ou eu não estou fazendo como deveria, estou deixando de me concentrar, devo ler mais a Bíblia, buscar história dos santos. Santo Inácio recomenda aqui, né? Ele fala que a pessoa que está na desolação espiritual, ela pode resolver, remediar com uma leitura de um santo, com uma leitura bíblica, com uma música, né? Ele não cita diretamente, mas ele vai trabalhar isso. Então nós precisamos identificar. Primeiro identifica, depois você trata. O problema é que as pessoas na desolação ficam totalmente perturbadas, né? Ele até cita que a escuridão interna, perturbação, moção para as coisas terrenas, vai para uma bebida, vai para um cigarro, vai para uma festa e pensa que essas coisas vão curar. Acha que vai conseguir se distrair, tirar a tristeza, a angústia, indo numa festa, fazendo uma viagem, fazendo uma turnê, essas coisas, dependendo da questão financeira, né? Enfim, sim. Começa a encontrar... Gastar com shopping. Isso, começa a encontrar saídas para vencer aquele sentimento que, na verdade, tudo isso só vai piorar. Não preenche. Não preenche. E são coisas que a gente não... É uma forma errada de tratar a desolação espiritual. Quando você está na desolação, você precisa se desestabilizar, né, para poder reconstruir algo novo. Na desolação, a gente nunca pode ficar, mas corremos o risco de procurar elementos que não vão sarar, que não são elementos de cura. O que ele vai falar aqui também? Fique atento na desolação espiritual, porque um dos principais sintomas de que você está na desolação espiritual é a perda da fé, da esperança e da caridade. Ou seja, você cai na desconfiança, na falta de esperança e na falta de amor. Então, um dos principais elementos que o autor vai indicar para você analisar na desolação espiritual é isso. Observa se você está desconfiando de tudo e todos à sua volta, inclusive de Deus, você perde a fé. Se você está perdendo a sua esperança de dias melhores, você se afunda, né, naquela crença de que tudo vai ficar de mal a pior. Inclusive ele usa esse termo, a pessoa vai de mal a pior. Se antes ela ia de bem a melhor na consolação espiritual, agora ela vai no buraco. E aí você diz, gente, mas eu estava dentro da igreja, eu estava junto com Deus, como que eu arruinei desse jeito? Santo Inácio previu isso, né? Previu isso. Então olha que interessante, a igreja tem a sabedoria para nos ensinar. Pode acontecer isso. A pessoa, mesmo estando há 10 anos na igreja, ela pode entrar numa fase de desolação espiritual. E esse vazio, essa angústia permanece por anos. Teresa d'Ávila, repito, ficou 20 anos nisso, né? Santo Inácio de Loyola também apresentou isso. Não esqueça que essas experiências ele apresenta como experiências dele. Ele escreve sobre isso porque ele viveu. Então a gente pensa que é algo tão distante de nós, que os santos são tão distantes de nós, são não. Eles estão falando coisa para a nossa vida, né? E essa desolação espiritual precisa ser tratada. Não dá para deixar como está. Se você não trata, você fica nela por anos. Às vezes Deus nos permite, nós veremos daqui um pouco isso. Deus permite que nós passemos por algumas provações, mas você não pode estagnar. Se você não cuidar
e não ficar atento com isso, você pode se afastar de vez de Deus. Sabe por quê? A desolação espiritual maltratada, mal cuidada, abre brechas para o espírito do mal, segundo Santo Inácio. As coisas do mundo, o espírito do mal, né? O espírito maligno pode aproveitar-se disso. E não é esse o nosso objetivo. Pensamentos ruins, pensamentos invasivos, destrutivos, de vingança. E o senhor estava falando, eu estava lembrando do filme de Santo Inácio. Quando a gente assiste ele, tem um momento em que aparece um outro Inácio jogando na cara dele o que ele foi, né? Por exemplo, um mulherengo. Sim. E ali ele começa a entrar num desespero, porque era o que ele realmente tinha vivido, era a vida dele. E ele começa ali a sucumbir. A gente vê o que o senhor está falando aí. Vai entrando numa tristeza, numa desconfiança de Deus, num vazio existencial, enfim, vai afundando. E a hora que ele percebe que tudo aquilo era o inimigo para destruir a vida dele, aí ele retoma, né? Renuncia e rejeita todos os pensamentos, todos os sentimentos, tudo aquilo que aquela desolação estava trazendo para ele, e aí ele se recupera e retoma a sua caminhada. Então, olha... É isso que é interessante, né? Mesmo na desolação, nós precisamos buscar forças para sair dela. Isso. E o que Santo Inácio está dizendo para nós? Identifique os elementos da desolação. Então, se preciso, como eu disse, pega uma folha, um papel, uma caneta e escreva. O que está causando a minha desolação? São as dívidas? São as preocupações familiares? São as contas? É a morte de alguém? Então você identifica, é a preguiça? O que está causando a preguiça? Quais são as motivações internas e externas? E a partir do momento que você identifica, você ataca. Né? De certa forma é isso que Santo Inácio está nos dizendo. Exatamente, foi na página 110. Ele fala isso, né? Nos últimos parágrafos quando não percebemos e não entendemos a natureza da desolação espiritual, ficamos mais suscetíveis à sua ilusão prejudicial. Quando compreendemos claramente, em termos práticos e úteis, a natureza da desolação espiritual, estamos a caminho da libertação da sua tirania. É esse o serviço que Inácio nos presta na quarta regra. O discernimento inaciano dos espíritos abre a porta da esperança. É a proclamação da liberdade aos oprimidos. E o interessante nesse ponto é que identificar é necessário. Né? É mais do que remediar da forma incorreta, porque quando você identifica, você sabe o que você tem que fazer. Quando você não identifica, você não conhece. Né? Você não tem como resolver o problema se você dá tiro para todo lado. Não adianta eu estar preocupado com a minha vida afetiva e de repente vou gastar no mercado. Eu vou gastar, né, cuidar da vida financeira. Não vai remediar nunca. Você tem que ser incisivo naquilo que você está passando. Então, na desolação, Santo Inácio aponta para o cuidado direto com tudo aquilo, né? Tudo aquilo que você vem passando. Ele faz no livro, o autor, né, o Timothy, ele faz várias observações, como por exemplo essa questão da fé, da esperança, da caridade, que a gente perde na desolação. Ele fala sobre a preguiça, tibieza, fraqueza de alma, né? A tibieza é a alma fraca, é a alma frágil, é a alma mole, né? Vamos dizer assim, como que você está moleguento, né? Não tem sentido para nada. Então, nós precisamos ficar atentos com estes sinais de desolação espiritual, que todo mundo pode passar, repito, ele somente acontece com pessoas convertidas. Repare que é isso que Santo Inácio está mostrando. Bem para tirar do caminho. Quem está no processo da conversão, quem está lá na primeira fase, na primeira regra, é natural que tenha as brigas internas. A pessoa está conhecendo a fé, é natural que ela tenha que sair, então ela fica, gosto do mundo e não gosto. Mas a pessoa que já passou pelas outras fases, pelas outras etapas, já passou por a etapa da experiência com o Espírito Santo, da consolação no Espírito Santo, agora sofre com isso. É como se fosse uma provação, um momento de deserto que todos nós passamos. Então é natural, não se assuste.
Não tenha medo e não desanime. É isso que Santo Inácio vai nos dizer. Precisa aguentar firme, né, Frei? Aguenta firme. Põe a cabeça, ergue a cabeça e segue em frente o caminho, porque é natural que você esteja passando por tudo isso e não é de se estranhar. Bonito é que a gente tem a dica dos santos, né? É como alguém que já dissesse, vai em frente, isso daí, todo mundo já passou. É muito comum jovens apontarem isso nas confissões, recém-casados, pessoas que estão mudando de vida, no sentido de estava num estado de vida e casou-se, ou então ordenou padre, ou então diácono, ficou viúvo, sempre fases de transição. Então sempre passa pela desolação. Então vamos aí, fecha os seus olhos um pouquinho se você pode, nós vamos pedir para o Frei fazer uma oração para nós. Se coloca aí, né, mais uma vez diante de Deus, abrindo, né, abramos, eu também me coloco, abramos o nosso coração, abramos também, deixamos Deus agir na nossa inteligência, queiramos olhar para a nossa vida, queiramos olhar para a desolação que estamos vivendo, para a provação que estamos vivendo. Não queiramos fugir dela, porque isso não vai ser possível. Não queiramos encontrar outros caminhos, outras alternativas. A gente vai entrar numa desolação cada vez mais profunda. Queiramos sair dessa desolação, se é isso que você está vivendo. Então abramos o nosso coração e deixemos essa oração entrar pelos nossos ouvidos e cair aqui e frutificar. Nós pedimos, Senhor, o vosso Espírito Santo, primeiramente para iluminar nossa mente e nosso coração, para que saibamos identificar os pontos de desolação espiritual em que estamos passando. Precisamos discernir se são parte de uma desolação espiritual ou não espiritual, mas que o Senhor nos ajude a identificar os pontos necessários, que nós sejamos capazes de discernir o que está acontecendo conosco em nosso interior, quais são as influências externas e internas, quais são os problemas que nós estamos enfrentando. Também nós pedimos ao Espírito Santo que ilumine nossa mente e nosso coração para que saibamos organizar essas situações em nossa vida. Que a desolação não permaneça enquanto desolação, mas que sejam pontos para o crescimento espiritual. Que nós saibamos entender cada parte do processo que estamos vivendo e entender que ali Deus nos quer crescendo. Deus não nos quer estagnados. Vinde, Espírito Santo, iluminai as mentes e os corações, para que diante da desolação nós sejamos luz, nós sejamos bênção, nós sejamos fonte de graça para a nossa própria experiência de fé e também para a vida dos outros. Que ninguém sofra eternamente na desolação e que todos consigam encontrar o caminho, encontrar as soluções que tanto precisam para resolver seus dilemas. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. E é bem isso, ninguém vai viver eternamente na desolação, nem eternamente na consolação. Então vamos lá, aproveitar o tempo que nós estamos vivendo, deixar Deus trabalhar em nós, porque a cada fase a gente segue, né, e prossegue mais fortalecido, mais amadurecido. Frei, a gente vai se encontrar agora na terça-feira. Sim. E na terça-feira o senhor vai falar, bom, a gente já viu que tem desolação, mas como é que eu vou agir nesse momento? O que eu tenho que fazer? Quais são os meios, né? Quais são as virtudes que eu preciso nessa hora colocar em prática para que eu possa passar por essa desolação, então, e começar a respirar de novo. É isso? Sim, olha que interessante. Santo Inácio aponta o problema e também dá algumas soluções. Ele dá algumas dicas, gente, para você não ficar arruinado aí longo tempo pensando nisso, né? Então nós veremos na próxima terça-feira algumas orientações de Santo Inácio. Ele dá aquele chacoalhão, fala, acorda menina, vai trabalhar menina, né? Então vá viver a sua vida lutando, porque não tem outro jeito. Então a gente segue, olha, nossa dica, o livro, o Discernimento dos Espíritos, um guia inaciano para a vida cotidiana, que nós estamos usando aqui, gente, é 1%, acho, né, Frei, de cada tema? Sim, pouquíssimo. Estamos pincelando temas.
não estamos aprofundando a leitura do livro. É uma pena, né? É lançado pela editora Loyola, recomendamos aí para quem gosta de ler a leitura desse livro. Você encontra aqui na Livraria Jesus Caminho Seguro ou aonde você também aí desejar, tá bom? Nós nos encontramos então para esse próximo tema, mas vamos pedir a bênção de Deus para a gente continuar firme aqui na desolação e na consolação. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Inácio de Loyola e seus companheiros, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós.